Olá, cá estamos para um novo encontro. Dessa vez vamos discorrer sobre antropologia e sociologia. Eu estou aqui com um texto do padre Antônio Vieira, Obras Escolhidas. Esse livro é muito importante em termos de história. É um livro de sermões, né? O padre Antônio Vieira é considerado um dos grandes oradores da língua portuguesa em todos os tempos. Eu quero ler um texto antes de entrar no nosso tema, que hoje tem por título Finis Africae, Antropologia de um Simulacro Melanodermicista. Mas o que pretendeu tratar nessa antropologia e nesse simulacro? Bem, eu vou tomar por base o dia 20 de novembro, né, que é o chamado Dia da Consciência Negra, né, e Dia de Zumbi. Eu tenho discutido muito isso com alguns colegas e eu tenho, por assim dizer, achado que essa discussão ela está mal formatada e as pessoas usam essa mística da questão negra para reproduzir, né, um conflito e os seus compassos, né, que é a questão do negro no Brasil. Vou falar do Brasil. Mas por que alguém vai perguntar por que eu estou reproduzindo esse vídeo? Bem, a intenção é reproduzir um dado antropológico do tema. Mas por que Finis Africae? Essa expressão ela está na forma latina. E traduzido seria o mesmo que Fina África. É o que isso quer dizer, Finis Africae, Fina África. Mas a questão do Finis Africae aqui, nesse contexto de antropologia, vem nos servir como um dado para nós tentarmos entender alguns processos de onde se originaram alguns conceitos e preconceitos, né, que tem maculado essa questão. A questão africana tem sido maculada e mal formatada, porque deixado de lado está, né, a origem e os arcabouços dessa questão. Não se trata disso em antropologia. Talvez não interesse. A exegese dessa antropologia não interessa, nem mesmo aos próprios negros do Brasil, que, a meu ver, são muito mal informados, né, desse quesito de origem. Eles são muito mal informados de sua própria antropologia. Eu uso dizer que possuo até uma certa autoridade de falar sobre isso, porque sou estudioso do assunto, né, e sou membro dessa etnia. Quer dizer, eu partiria do princípio bíblico, né, da origem dos negros, assim como a origem dos brancos, dos índios, dos cafusos, dos bugres, dos caboclos, né? É uma coisa muito diversificada. E a história que é contada, ela não traz uma informação antropológica nesse sentido. Ou seja, fala-se muito da questão da escravidão do negro, da vinda do negro para cá, né? Os pormenores dessa questão, né? Eu até estou lendo o trabalho do pastor Pascoe-Rio, né, que reproduziu um documento à época do tráfico negreiro muito bom, né? Os antropólogos, os estudiosos da história do Brasil deveriam ler esse livro, 50 Dias a Bordo de um Navio Negreiro. Muito bom, é uma informação muito importante e é um dado que vai contribuir para estabelecer a história, parte dessa história nesse sentido. Eu diria até que, como em alusão aqui ao livro, a obra que está aqui, seria um livro maldito, né? Porque diz coisas, nos informa sobre
fatos que ocorreram durante a travessia desse transatlântico, né, negreiro, com coisas duras, difíceis, muito tristes, né, a princípio. Mas é uma realidade, tornada documento histórico. Agora, voltando às obras escolhidas do padre Antônio Vieira, né, eu tenho aqui um texto, né, do livro. Ele nos traz uma informação e nos traz uma exegese de contexto histórico muito importante. Diz assim: foi até a época do imbróglio entre Portugal e Espanha, né? Ele faz uma aplicação metódica, né, no prefácio. Ele é muito bacana, muito bacana. Diz assim: por exemplo, por que é que a vitória de Portugal sobre a Espanha tem maior mérito do que a que sobre o mesmo país obteve a Holanda? Nada mais claro e simples, escusada qualquer atenção a causas sociais ou políticas, econômicas ou morais. Dispensa de tais congeminações o saber-se que Davi pôs no templo a rememorar a gloriosa vitória que obtivera sobre Golias. Não afunda com que de longe o derribara, senão a espada com que o degolou de perto. Na Bahia, depois dos sofrimentos da guerra e da ocupação holandesa, não há de faltar a alegria da vitória pela recuperação de Olinda, de Pernambuco, pois não representa Olinda a bíblica Raquel, desejada por Jacó? E não obteve este depois de 7 anos de posse de Lia, a mais velha e menos bela, símbolo da cidade de Salvador, capital do estado? O Brasil sofre os vários males do conflito, mas um sobretudo o aflige: ser o campo onde se cevam as cobiças da metrópole. Por que o aflige mais do que os outros? Pelo mesmo motivo que também a Cristo mais o afligiram os suores do horto, do que os açoites da coluna, ou os tormentos da cruz. Foi no horto que ele precisou da assistência de um anjo. Suou pela saúde, pela vida e pela glorificação dos homens. E que haja de suar eu para que outros vivam. Que haja de suar eu para que outros triunfem. É um transe tão apertado que até o coração de um homem parece que há mister que venha um anjo do céu ao confortar, que não há forças na natureza, nem cabedal para tanto. Console-se, porém, o Brasil, lembrando esta outra alegoria. O seu restaurador, Conde de Montalvão, começou por visitar os enfermos do hospital, como Cristo ainda no ventre materno, a família enferma do Batista, e como Cristo restituiu a humanidade. Assim o deverá fazer aquele que vai salvar a colônia. Tudo o que der o Brasil para o Brasil há de ser. Tudo o que se tirar do Brasil, com o Brasil, se há de gastar. Sugere-lhe o orador. Assim Vieira joga com os textos sagrados, assim argumenta perante os seus ouvintes. A mera analogia constitui explicação suficiente e dispensa a prova exigida pela razão. É a analogia forja o engenho habilíssimo, prestidigitador de texto, quando ela não exista. Aqui Vieira se propõe a usar uma temática sobre alguns dos determinados contextos que se abarcaram o Brasil à época do Brasil Colônia, né? No período em que Portugal e Espanha lutavam pelo domínio dos mares, né, do mundo, por assim dizer. Neste mesmo período, possivelmente meados do século XVII, Antônio Vieira catequizava os índios no Brasil, né, e confrontava-se a questão dos escravos africanos, né, que é um paradoxo muito grande, né?
da questão Vieira, né? Assim como ele catequizava os índios, ele não permitia, de certo modo, que os índios fossem escravizados, mesmo não ocorria em relação aos escravos africanos. Mas essa é uma outra história, uma outra questão com a qual nós não vamos adentrar, né? Uma outra coisa da questão da antropologia desse simulacro melanodermicista é estabelecer alguns pontos que depõem sobre a questão do atraso, né, do povo africano em alguns países da África, né? Esse é um paradoxo muito grande, né, a questão do atraso, né, de alguns dos povos africanos. Esta questão, ela, por envolver o chamado corolário racista, né, ou seja, a questão do estágio, ou seja, é como diziam os exegetas arianos, né, eles pregavam a superioridade das raças, né, para além da questão científica. Ademais, que comprovado está que isto é um mito. A superioridade das raças é um mito que se criou aí e tentou se estabelecer na época do nazismo, né? Agora nos nossos tempos, né? E não pôde prevalecer, porque o mundo rechaçou essa ideologia. Estou aqui com outro texto, também muito bom, eu sempre leio, né? Raciocínio à base das Escrituras, é uma literatura russelita. Eu vou me ater ao ponto que traz a definição sobre raças da humanidade. Segundo empregado aqui, raça significa uma divisão da humanidade, que possui em proporções características certas combinações de traços físicos que podem ser herdados e que são suficientes para destacar o grupo como um tipo humano distinto. Deve-se notar, porém, que o fato de que as raças podem casar-se entre si e reproduzir-se mostra que são, na realidade, uma só espécie, sendo todas elas membros da família humana. Portanto, as várias raças são meramente facetas de toda a variação possível da humanidade. O texto continua. De onde se originaram as várias raças? O livro bíblico do Gênesis, capítulo 5, 1 e 2, e capítulo 1 e 28, nos diz: no dia em que Deus criou Adão, ele o fez à sua semelhança. Macho e fêmea os criou. Depois os abençoou e os chamou pelo nome de homem, ou humanidade. No dia em que foram criados, Deus os abençoou, e Deus lhes disse: sede fecundos e tornai-vos muitos, e enchei a terra. Assim, toda a humanidade descende daquele primeiro casal humano, Adão e Eva. Muito bem, esse texto dessa literatura russelita, ele é muito importante, principalmente do ponto de vista que vem atestar que a ideia deles compartilham o princípio exposto na Bíblia. Até porque a autoridade da Bíblia, ela tem como um de seus intermediários a investidura de sua antiguidade, né? A própria Escritura Sagrada, por sua antiguidade, ela detém maior autoridade do que qualquer outro livro já escrito no mundo. Só por isso, ela já tem autoridade, né? Então, por que nós defendemos a inspiração divina das Escrituras Sagradas? Porque antes do homem se tornar cientista, antes do homem se tornar filósofo, antes do homem se tornar professor, antes do homem se tornar motorista, antes do homem se tornar militar, antes do homem se tornar dominador do mundo, esta revelação foi trazida para alguém, né? Então, quer dizer, não adianta, por mais que os ateus eles tentem, né, ignorar a veracidade das Escrituras Sagradas, eles se esbarram, né, na sua
autenticidade por antiguidade. Né? A mera antiguidade do texto bíblico convém confirmar toda a sua autoridade e toda a sua veracidade. É simples isso. Né? A mera antiguidade do texto bíblico vem confirmar a sua autenticidade. Então não tem como os evolucionistas tentarem menosprezar o contexto bíblico. E a questão melanodérmica vem a reboque. Né? Se nós pegarmos o livro do Gênesis, só para começar nossa discussão, eu tenho aqui um texto do livro do Gênesis, não vou entrar em sistêmica científica, porque o texto não se baseia, eu não vou me basear numa sistêmica científica nem antropológica, eu vou usar um dado bem simples, será mais uma dinâmica para nós pensarmos, né? O modo de pensar, é uma dinâmica do modo de pensar. Eu quero usar aqui um contexto do livro de Gênesis, no Sefer Yetzirah, Gênesis capítulo 10, eu estava analisando, eu falo, eu sei que existem alguns evolucionistas, alguns ateístas que vão contestar o fato de eu usar a própria Bíblia para defender a minha teoria, a teoria na qual eu me baseio. A passagem do livro de Gênesis 10, em hebraico conhecido, como já disse, Sefer Yetzirah, traduzido do hebraico quer dizer o livro das gerações. Sefer é forma hebraica para livro. Diz assim, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifaz e Togarma. Os de Javã são Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. E estes repartiram entre si as ilhas das nações. Olhem bem. Nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. É aqui, a partir do versículo 6, que entra a questão africana. Os filhos de Cã, repito, Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabteca, e os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Aí continua. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Quem é Nimrod? Nimrod é o filho de Cuxi. Quem é Cuxi? Cuxi é um africano, é um etíope. É o mais antigo, o mais remoto ancestral dos atuais etíopes. Muitos de nós sabem disso. Aí sobre Nimrod continua. Foi ele valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse texto, do versículo 9, possui uma antropologia e uma exegese, sobre a qual nós não vamos tratar agora, trataremos numa outra oportunidade, muito difusa. A história de Nimrod. O princípio do seu reino foi Babel. Babel, para quem não sabe, a Babel aqui citada seria a Babilônia, o moderno Iraque. Erech, Acade e Calner, na terra de Sinar. Esse Calner possivelmente será a Caldeia, e a terra de Sinar, a Suméria. Daquela terra saiu ele, Nimrod, para a Síria, e edificou Nínive, Rehobote, Ir e Calá. Então, ou seja, as terras antigas da Mesopotâmia teve como seu fundador um patriarca africano, Nimrod. Então, ou seja, o princípio da história envolve a questão melanodermicista, mas essa questão ela não é tratada em termos de antropologia, porque quando nós distorcemos a história e a antropologia, nós o fazemos até mesmo de forma involuntária, porque nós não pegamos o grosso do simulacro que está contido na história. E os exegetas modernos, hoje, eles
mudaram a sua postura no que tange ao estudo de campo, né? Nós hoje temos, né, a antropologia reconhecendo, né, o contexto do documento bíblico, religioso. A Bíblia hoje ela é muito respeitada até mesmo pela ciência. Antigamente, usava-se passar ao largo do contexto bíblico. Mas hoje nós temos bíblias de auxílios, né, universitários, bíblias de estudo, né, com concordâncias e dicionário, que nos dá uma condição melhor de estudarmos a questão da origem dos povos. E a Bíblia é o livro que melhor nos dá condição para perseguirmos esse fio tênue desse novelo antropológico, né? O que nós temos aqui? Nós temos aqui Cush e Nimrud como patriarcas de dois dos mais antigos países da humanidade, né, situados na Mesopotâmia. Falamos do Iraque e da Síria. Ocorre, porém, que mais retrocedendo, ou seja, retrocedendo, nós vamos encontrar ainda, lá no versículo 6 do capítulo 10, toda a progênie de Cã, que era o filho de Noé. Aí, eles estão assim listados: Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Nós vamos nos ater em Misraim. Quem é esse Misraim? Se nós puxarmos a história, nós vamos perceber que esse Misraim aqui é listado é o mais recuado ancestral do povo egípcio. E aqui que está o grosso de toda a história dos africanos, né? Aqui nesse capítulo 6 nós temos, a grosso modo, a árvore ancestral do povo africano. Então, o que acontece? Quando nós chegamos no pós-modernidade, nós somos informados, né, sobre os antagonismos da questão africana, né? Então, aí entra a questão dos corolários, que são os que dão combustão aos conceitos racistas, né, sobre a questão negra, né? E não é bem assim, a coisa não foi bem assim, né? A questão do corolário dos estágios, essa é uma questão bem mais profunda, bem mais complicada. Mas nós fugimos da antropologia, do princípio antropológico da questão. Ou seja, para nós entendermos esse emaranhado antropológico, nós teremos que dar início a uma devassa na história da colonização da humanidade. Então, ou seja, a questão do africano, ela passeia os pormenores históricos da colonização em variados períodos da humanidade. E nós temos que puxar isso da antiguidade, né? Foi lá que a coisa se complicou, lá que a coisa se enrolou, né? Então, essa questão do Finis Africae passeia esse processo, né? E isso está distorcido. Assim como em teoria lexical se distorce o padrão que a Margarida Basílio define no Mistério das Combinações. Para tentar entender esse simulacro, eu estabeleci aqui uma dinâmica sobre o Mistério das Combinações, já falando sobre teoria lexical. O léxico é o que trata, né, da forma como nós estabelecemos a origem de um vocábulo. Vocês entendem? Eu vou ler o texto. Na página 6, diz assim: Mistério das Combinações. Este processo tão simples e transparente, de cujo funcionamento nem sempre nos conscientizamos, escondem mistérios, às vezes resistentes a toda tentativa de explicação. Um dos problemas básicos
com que se defronta a pesquisa no campo da formação das palavras é o da aceitação ou não de combinações de formas, ou seja, por que certas palavras são tão naturais a ponto de nem percebermos que não as conhecíamos anteriormente, enquanto outras soam estranho ou são absolutamente inaceitáveis? Por exemplo, por que aceitamos facilmente palavras como convencional e religioso, mas não convencioso ou religional? Poderíamos dizer que se trata apenas de uma questão de uso. Ambas as palavras são bem conhecidas. E simplesmente sabemos que as palavras são religioso e convencional. A explicação é válida. Muitas vezes não consideramos certas construções como palavras viáveis pelo simples fato de que já existem outras consagradas pelo uso. É essa consagração, essa questão da consagração pelo uso que vem generalizar a questão da antropologia de um simulacro melanodermicista. Ou seja, a questão racista foi consagrada pelo uso. E consagrou-se pelo uso a questão de que uma determinada etnia é inferior a uma outra etnia. Isso gerou essa fenomenologia do corolário racista. Né? Ou seja, você está num estágio inferior ao meu. Eu sou mais evoluído do que você. Né? A evolução nesse sentido nada tem a ver com a questão de estágio racial. Nada a ver. Então, quer dizer, é a mesma coisa. Vou usar aqui um exemplo, uma dinâmica sistêmica. Eu vou trazer um homem das cavernas que viveu há 30 mil anos atrás para o mundo de hoje e vou pedir para ele ler para mim uma história da Chapeuzinho Vermelho. Isso não vai ter condição. Entendeu? Ele é um homem das cavernas. Ele viveu numa outra época, num outro período. Esse estágio pode ser considerado, porque o homem das cavernas não vai saber nem nunca o que vem a ser Chapeuzinho Vermelho, e nem vai saber ler um livro de teoria lexical, porque ele viveu em outro estágio. A evolução nesse sentido faz sentido, mas não na forma como alguns exegetas procuraram, até na época da questão do nazismo, como eles procuraram formular, a partir da ideologia ariana, chamada ideologia ariana, que pregava a superioridade da raça ariana, aquela coisa toda. Ou seja, então a confusão está formada, porque aí usa-se a questão africana, a questão do tráfico dos escravos, e a partir desse aí se implementa este simulacro, que cria essa falsa ideia de superioridade racial. Ou seja, presume que a questão africana seja parte desse plano. E não é. Isso não é verdade. Os africanos nunca foram inferiores e nem superiores a ninguém. O fato deles viverem um estágio, isso abarcou uma questão religioso-cultural. Assim como a dos índios, os indígenas, que têm o seu mundo, mas são tão evoluídos quanto o homem branco, o europeu, mas cada um na sua cultura. É uma questão cultural, não é uma questão de estágio. Então confunde-se a questão da cultura das raças com a questão do estágio que eles querem estabelecer. Até o professor Sofiati, numa de suas obras, eu tenho lido, ele tem falado muito sobre essa questão. A questão dos estágios, que é um conceito que tentou se criar e a partir daí formular essa ideologia completamente fora de contexto antropológico. Continuando a questão do africano, a outra ponta do iceberg vem dizer respeito à questão do domínio histórico, o eurocentrismo. Nós sabemos que na antiguidade nós tivemos povos que, vindos da África, dominaram os mares. Assim como os europeus, depois da Idade Média, nós tivemos os fenícios, que foram grandes navegadores e grandes conquistadores. E eram povos africanos. Os fenícios eram de origem africana.
Não? Então, o que acontece? Nós estabelecemos um padrão que nada tem a ver com a antropologia. Eu vou citar um exemplo dessa questão cultural que vem limitar esse simulacro e vem, ao mesmo tempo, distendê-lo. Nos anos 50, nos Estados Unidos, Hollywood produziu alguns filmes. Até eu tive a oportunidade de assistir alguns filmes sobre alguns personagens da Bíblia, como o faraó do Egito. E os atores que eram usados em Hollywood para interpretar alguns personagens bíblicos sobre os faraós do Egito eram todos eles de cor clara, em completa oposição à origem histórica dos personagens, que eram todos negros. Então você observa, até mesmo agora, uma série de uma TV aqui no Brasil, a série Os 10 Mandamentos, os personagens principais da série são todos eles de cor clara. O faraó, os personagens da própria novela que eles criaram para interpretarem os personagens da Bíblia são de cor clara, quanto que os personagens bíblicos eram todos eles negros. Os faraós eram todos negros, eles eram africanos. Eles não eram pessoas de cor clara, eles eram negros, negroides. Então, quer dizer, essa questão é uma questão de quê? É um simulacro que eles usam para confundir a questão melanodermicista. Ou seja, colocam um elemento como o herói branco para interpretar um grande herói negro. O próprio Moisés era de cor escura, e não era claro. Então, quer dizer, essa questão da antropologia, ela é completamente ambígua e maltratada. A própria mídia, ela retrata a coisa fora do contexto histórico, antropológico, que deveria ser encetado. Esse é o simulacro mais profundo dessa questão do Finis Africae. E esse simulacro, ele denuncia essa falsa antropologia do personagem em questão, que é o personagem africano. E nesta medida a coisa ela se encerra de tal forma que você não consegue definir qual é a real história e qual é a verdade que deve ser apresentada sobre esse personagem. No nosso próximo encontro, nós vamos tratar sobre a questão da africana no que tange a escravatura e a riqueza da África. Até a próxima.